Munição de manejo, na minha concepção, ela é um equipamento essencial para principalmente você adquirir habilidades de manipulação. Isso você pode utilizar esse equipamento você pode utilizar para adquirir, tanto para desenvolver habilidades básicas na manipulação de arma de fogo e continuar utilizando esse acessório no desenvolvimento de habilidades que poderíamos classificar como avançadas, mas rebuscadas também em termos de manipulação. Trouxe esse tema hoje porque, inclusive, hoje passamos o dia instruindo a disciplina de sobrevivência policial por curso de formação de soldados da Polícia Militar de Santa Catarina e utilizamos em alguns momentos ali, fazemos algumas demonstrações e utilizamos munições de manejo, as famosas Snap-Cap. Surgem várias perguntas a respeito da importância ou não desse equipamento, como utilizá-lo. Eu classifico, na verdade, dentro do meu desenvolvimento no mundo do tiro, que a munição de manejo ela foi um grande divisor de águas. Ela se tornou um divisor de águas na evolução, no aprimoramento da manipulação, principalmente de armas curtas pra gente, mas hoje eu utilizo Snap-Caps tanto nas pistolas, tá? Tanto 9 quanto 40, quanto nas armas longas de uso institucional e também na proteção do lar. Uso a munição de manejo na prática com espingarda 12 gauge, uso munição de manejo para CTT-40 e uso munição de manejo também para o treinamento, para a prática com o fuzil, tá? Com o fuzil 556. Eu tenho munição de manejo para todos esses calibres e acho esse treinamento imprescindível. E o que eu acho inicialmente importante para você registrar, a primeira coisa é a qualidade da Snap. Durante um período da minha carreira, por uma questão de não ter esse material disponível, nós confeccionávamos as nossas Snap Caps, as nossas munições de manejo de forma artesanal. Pegávamos estojos de munição, produzíamos uma ponta diferenciada ou até utilizávamos ponta de munição mesmo, original, uma ponta de recarga aí, por aí vai. Retirávamos a pólvora, fazíamos a desmontagem daquilo, ou utilizávamos um estojo que já tinha sido utilizado no tiro e deixávamos o local da espoleta vazio. Na sequência a gente foi aprimorando isso, colocando algo macio no lugar da espoleta para evitar um possível dano no percussor. Só que isso gerava um problemão. Quando você ia fazer uma demonstração ou uma prática utilizando esse tipo de munição, a munição para o treinamento em seco, né, porque não tem o disparo, não tem o disparo propriamente dito, quando ela recebe esse invólucro de uma munição real, no caso, você acaba gerando uma certa confusão em quem está lhe assistindo e isso tende a gerar uma insegurança na linha, algo que não é positivo para a prática em grupo. Alguém que faça isso e esteja sozinho não vai ter tanto problema, mas quando a gente faz essa prática em grupo, isso é bem delicado, a pessoa do lado fica na dúvida se você se confundiu ou não, se você está efetivamente fazendo uma prática do trabalho de manipulação e segurança, ou se você eventualmente daqui a pouco vai efetuar um disparo. O segundo ponto é que essas munições feitas artesanalmente, elas tendem a durar muito menos. Então, volta e meia, nós tínhamos que refazer essas munições. E elas acabavam se deformando rapidamente também, gerando outro tipo de problema, o que acaba se distanciando da similaridade que nós buscamos quando treinamos com munição de manejo com a munição real. A gente quer aquele comportamento, reproduzir o mais próximo possível, da forma mais fiel possível, o comportamento normal durante uma prática de tiro, né? Durante um simulado de tiro. Nós começamos a pesquisar mais sobre isso, verificamos que algumas marcas importadas, basicamente o mercado norte-americano, confeccionavam, mas o custo era muito alto, até que isso chegou para o Brasil e mais pessoas hoje fabricam isso. Chegamos nas munições de manejo de ferro. Eu lembro de iniciar a prática com munição de manejo de ferro, rapidamente me deparei com um problema. Primeiro que a dureza desse material acabava danificando o cano, e eu inclusive sacrifiquei o cano de uma arma minha por conta de que aquele ferro que eu utilizei nas minhas primeiras Snap-Caps de ferro era de uma liga superior à do cano da arma. Eu acabei tendo que trocar o cano de uma arma minha por conta dos treinamentos que eu executei. E logo na sequência descobri um outro problema da Snap de ferro, é que ela oxida. Então você acabava tendo que manter ela com um certo grau de lubrificação para guardá-la, e é uma coisa que você manipula muito, né? Você acaba botando nas mãos, você usa, elas caem no chão, você recupera, municia de novo. Então, manter essa Snap lubrificada, na minha concepção, se tornou uma coisa negativa. Você tem que se preocupar com isso. Elas começaram a oxidar
E essa lubrificação nós não julgamos positivo, né? Esse óleo na munição e depois esse óleo dentro do cano. Algo que nós não gostamos, gostamos do cano limpo apenas com um solvente, remove toda a sujeira e não se lubrifica basicamente, não se usa óleo no cano. E aí começamos a utilizar as munições de manejo de poliacetal. Tá? Um plástico resistente, muito bacana, basicamente resolve a demanda para o treinamento utilizando munição de manejo. Eu utilizo já há alguns bons anos as munições eu vou até pegar uma aqui, as munições de alumínio anodizado. Tá? Essa munição, a munição de alumínio anodizado, ela é uma munição que tem um tratamento de dureza específico. Na base, tá? Você vê aqui uma borracha, tá? Para o impacto do percussor, então você fica tranquilo com relação ao impacto do percussor no que seria a espoleta, tá, nessa estrutura. E a munição em si, o formato dela é idêntico à munição original, traz além da similaridade esperada por esse treinamento de manipulação, traz uma coisa muito bacana, que são as cores. Então você tem snap, por exemplo, alaranjada, snap azul, snap com a prata, no caso, né? A cor do alumínio, né? Então ela não foi pintada. Snap rosa, eu não tenho snap rosa aqui, mas existe, tá? Snap rosa, snap roxa, verde, vermelha, inclusive preta, né? Ela já não está tão preta porque está um pouco desgastada. Essa é que eu uso nas minhas pistolas 9mm. Eu estava utilizando ali as de 40, né? Estavam bem desgastadas, você vê anos, né, que a gente usou isso aqui, perfeito estado de conservação. Tirou um pouco, desgastou um pouco a pintura, mas o culote da munição está em perfeito estado de condição, e eu não só uso, eu passo também para os meus alunos utilizar, aí ela funciona muito bem. Essa questão da coloração, além de ser algo muito bacana para você diferenciar completamente de uma munição original, traz um grande conforto, porque dependendo do ambiente em que você treina, você compra a snap de uma cor que faça um contraste com o solo, com o local onde ela vai cair. Você localiza ela facilmente. Isso é um problema. Quem treina em seco, quem faz treinamento com munição de manejo, sabe bem do que eu estou falando. Nós treinamos essas munições, elas vão caindo ao solo por conta da manipulação que nós vamos trabalhando, principalmente o trabalho de solução, saneamento de panes, tanto com as duas mãos quanto com apenas uma das mãos. E aí depois você acaba tendo dificuldades e atrasa um pouco, perde-se um pouco de tempo para buscar snap. Eu inclusive já perdi snap preta, porque ela, dependendo da situação, ela é bem difícil de localizar. Então se você treina, por exemplo, na grama, você pode pegar uma snap rosa, roxa. Se você treina na brita, você pode pegar uma snap verde, rosa também, roxa também. Se você treina num ambiente de saibro, você pode pegar até a preta, ela vai se destacar. Você pode pegar uma cor que vá contrastar com o solo onde ela vai acabar caindo. Isso, é um ganho bem considerável em termos de conservação do material, porque snap não é barato, e você, vamos lá, o que é caro, o que é barato, tudo é relativo, né? Mas é mais caro do que comprar uma munição, por exemplo, treina, uma snap custa mais caro do que uma treina, só que ela tem a grande vantagem da perenidade. Eu tenho as minhas snap há anos, as utilizo com considerável frequência e elas estão em perfeito estado de condição. Então é um investimento que você faz uma vez e, via de regra, se você não perdê-la, por isso a importância da cor, você vai ter um equipamento, um acessório complementar de treino muito bom. E aí o pessoal costuma dizer que é um material que depois que você só tem o custo da aquisição, depois você não tem mais custo para treinar. Eu não gosto de falar isso porque o tempo, né, é algo que é bem difícil de mensurar o quanto que custa o tempo, uma vez que dinheiro você corre atrás, né? Saúde você recupera, e o tempo, uma vez que ele se vai, ele se foi. Você não volta no tempo, não tem como comprar um minuto passado, mas é um treino que é a única coisa, né? Eu não gosto de diminuir o tempo, mas a coisa que você vai despender basicamente depois de adquirir a munição é o seu tempo. Vamos às dicas básicas aqui com relação ao que você pode fazer com o snap em treinamento. A primeira coisa que você pode fazer é trabalhar o básico do básico do básico, inclusive utilizando para iniciar seus familiares. Tá? Você quer trazer segurança e naturalidade para a iniciação da sua mulher no tiro, para a importância dela também saber manipular suas armas em casa. Você quer trazer isso para os seus filhos, e aí você pega uma arma limpa, você pega snap, e você inicia o trabalho de municiar carregadores, tá, com a snap. Olha que bacana, você vai municiar carregadores com a snap.
A outra coisa que você pode fazer é trabalhar a questão da alimentação da arma. Então você trabalha a questão de colocar o carregador e retirar o carregador, colocar o carregador e retirar o carregador já com uma munição colocada ali, uma sequência, né? Municiar, alimentar e o ato de carregar. Você vai ficar muito tranquilo em casa fazendo esse tipo de manipulação básica, municiar, alimentar e carregar a arma. Claro, mesmo assim aproveite para manter o direcionamento do cano para um local seguro. Mesmo assim, aproveite o momento para fortalecer fundamentos como dedo no gatilho somente quando for atirar. E o que é legal, utilizando munição de manejo, é que você vai poder evoluir, avançar nos fundamentos de tiro, não só nessa manipulação básica. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, com sua esposa, ou sozinho, você mesmo que está iniciando nessa jornada, um trabalho onde você vai melhorar a sua plataforma de tiro, suas posições, vai trabalhar sua empunhadura, além de trabalhar, né, posição, empunhadura, visada, respiração ou acionamento do gatilho. Na sequência, você pode, inclusive, tá, trabalhar mais ciclos na arma. Você pode fazer o trabalho de ejeção, extração, recarregamento, porque vai ter esse movimento de munição em ambiente seguro para um iniciante, por exemplo, fortalecer a questão dessa manipulação, para poder trabalhar N valências, inclusive até trabalhar um pouco, né? Claro, de forma mais limitada, mas o reconhecimento do reset de gatilho e tudo isso ciclando a arma, munição caindo, munição sendo novamente inserida na câmara. Esse trabalho é muito bacana para momentos básicos aí de iniciação na manipulação. E você pode, claro, entrar num processo já intermediário de manipulação quando você, por exemplo, coloca snap no seu carregador, carrega sua arma e começa a trabalhar o saque, por exemplo, acionando o gatilho, considerando a pane. A pane seca, considerando uma pane de nega prioritariamente, uma pane de carregamento, panes que você soluciona com o procedimento de tapa-golpe e volta para o engajamento. Então você consegue agilizar em muito essa sua manipulação, que no momento que você está executando uma cadência de disparos, no momento que você está disparando, as pessoas tendem a se assustar com a pane, principalmente as primeiras, né? Você está atirando, você não espera a pane, daqui a pouco aquela instrução, você não tem que lidar com pane, até que você tem que lidar e você tende a querer olhar para a arma, quando na maioria das vezes o procedimento de tapa-golpe seria suficiente, e a adoção desse tipo de equipamento vai fazer com que você consiga treinar isso de forma repetida, com um volume de repetições muito maior do que ele ocorreria naturalmente se você estivesse, inclusive, com a munição recarregada. Tá? A não ser que você tenha um lote problemático ali, onde você tem que superar várias panes numa instrução, mas isso é uma exceção da exceção, isso é um problema mesmo. O normal é você ter uma ou outra pane de nega dentro de uma instrução ali de 50, 60 tiros. O ideal é que não aconteça, mas se acontecer e se você previamente tiver treinado isso de forma repetida, você tende a se comportar como eu, graças a Deus, consigo me comportar hoje. Assim que eu aciono o gatilho e não acontece o esperado, eu não olho para a arma, eu consigo fazer um troço bem condicionado, né? Consigo reproduzir o procedimento de tapa-golpe de forma fluida, retomar os meus disparos, porque trabalhei essa habilidade em outro momento, tá? Utilizando a munição de manejo. Vamos ao plus, né? Você consegue ainda montar panes mais raras. Acreditamos que algo em torno de 80% para mais, né, das panes são solucionadas com o procedimento de tapa-golpe. Mas nós gostamos de evoluir o processo e você consegue montar, por exemplo, aqui até montando rapidamente, né, botando uma munição no carregador, deixando a arma aberta, você consegue montar aqui, por exemplo, uma dupla alimentação, ficando levemente para baixo, coloca uma munição direto na câmara, tá? Na sequência você coloca o carregador na arma, tá, com um snap cap também, libera o ferrolho e você tem aqui, né, uma dupla alimentação montada na arma para você conseguir praticar ela fazendo extração de carregador ou mantendo o carregador em mãos, por exemplo, a ferrolho retaguarda, prevendo que esse é o meu último ou único carregador. Dou alguns golpes para me livrar, recoloco a arma, carrego e volto. Isso você consegue reproduzir várias vezes utilizando munição de manejo, algo que, vamos lá, nós sabemos que para ocorrer uma dupla alimentação numa instrução de tiro, depende de uma série de fatores, é raro, tá? Você acaba se deparando pouco com isso, a não ser que a sua arma esteja com algum tipo de problema. Existem um conjunto de fatores para que isso se repita num treinamento de tiro. Com a Snap você consegue reproduzir isso quantas vezes você achar necessário até adquirir habilidade
necessária para isso. Olha o que é bacana. Além disso, tá? Além disso, você ainda consegue evoluir para o trabalho de manipulação avançada, que é extremamente desafiador. Então você consegue trabalhar, por exemplo, tapa-golpe, municiando, alimentando e carregando uma arma com o snap, só que somente com a mão direita, somente com a sua mão ativa, com a mão principal. Você consegue depois fazer a mesma coisa somente com a mão esquerda, somente com a sua mão reativa, com a sua mão secundária, a mão de apoio. E se você é canhoto, por favor, né? Faça a volta aí, né? Mas o que eu quero dizer é que você consegue chegar num trabalho avançado, tá? De manipulação avançada e lapidar muito as valências sem chegar cru lá para atirar e agora eu vou tentar fazer isso, vou tentar resolver aquilo. Não, você consegue ir em casa, se lapidar nesse sentido, para depois no tiro confirmar da melhor forma possível as habilidades previamente adquiridas ou treinadas ou lapidadas no ambiente controlado em casa. Isso economiza tempo de deslocamento, isso economiza munição, isso faz com que o seu aproveitamento no stand, efetuando o disparo, seja muito maior e pensando na vida real, numa situação de reação armada, onde nós sabemos que, via de regra, algo próximo ali de 80% das pessoas experimentam ausência de pensamentos conscientes. Esse tipo de procedimento, no mínimo o tapa-golpe, ele deve ser automatizado. Tá? Nós devemos criar um condicionamento para que isso chegue a nível ali de subconsciente mesmo.